experiência. Você quer entrar para uma faculdade, quantos anos de estudo, pré-vestibular, começa lá do ensino médio. Sempre dizia para os meus alunos, sou formado em educação física, quando no primeiro dia de aula, no ensino médio, entrava geralmente na turma 1001, ali em Queimados, eu dizia: bem-vindos ao vestibular. Professor de educação física nem cai no vestibular, deveria cair, vai ficar mais difícil. Eu dizia para eles: olha, bem-vindo ao vestibular. Pastor, você está no primeiro, professor, você está no primeiro ano. Eu falei: eu sei, mas quem tem visão já começou o pré-vestibular, porque o que você vai prestar vestibular começa a ser dado hoje, não na minha matéria. É gente que se prepara para entrar numa faculdade, é gente que se prepara para formar uma carreira, mas infelizmente muitas pessoas não se preparam para constituir família. O coração bateu, deu aquele arrepio, pronto, isso basta. E aí quando vai ver, tem um fruto que é galardão do Senhor, presente do Senhor no ventre. E aí quando vai ver, o que a gente faz? Quantas pessoas hoje estão juntos simplesmente por causa dos filhos? Por quê? Não levaram a sério a ideia de se preparar para gerar uma família. Nós que tentamos nos preparar pessoas, erramos, falhamos, temos nossas dificuldades. Quanto mais essa geração que hoje tem desprezado o conceito de família, tem jogado para fora o conceito de família, tem deturpado o matrimônio, tem deturpado o conceito de família, atrás daquela sensação tão boa, que às vezes não dura 2 minutos. Quanta gente perdendo uma vida inteira por uma noite. Eu não sei como está a sua família, eu não sei como está você dentro da sua família, mas se tem uma coisa que eu posso afirmar sem medo de errar, é que Deus ama restaurar família. Que Deus ama. Irmãos, essa agenda. Sabe quando você precisa, diante de tantas coisas para fazer, tanta gente para atender, tanta coisa para fazer, chega ao momento que você tem que estipular uma prioridade. E aí você deixa de atender uma situação, porque essa aqui, em detrimento da outra, é prioridade. Assim acredito eu que é a agenda de Deus. Diante de tanta coisa que Deus faz e cuida o dia inteiro, porque Jesus diz que trabalhava, porque viu o Pai trabalhar. Porque meu Pai trabalha até hoje. E Ele não dorme, a gente ainda tem umas 5 horinhas, 6 horinhas. A Bíblia diz que Deus não dorme, não dormitará o guarda de Israel. Ele está full time, trabalhando, guardando a sua casa. E quando tem uma demanda, Ele olha, não, família é prioridade. Família é prioridade. Família é prioridade. Quem honra a família, Deus honra. Creio nisso, digo isso para todo mundo. Eu queria que você investisse alguns domingos da sua casa, da sua família, não abrisse mão de estar aqui, para você pensar e refletir. E uma das grandes propostas é entendermos os nossos papéis e chegarmos à conclusão de quem realmente nós somos e de que estágio nós estamos dentro do conceito do ambiente familiar, que hoje pode ser vó e neto. Nós temos tentado estruturar o Ministério de Família de maneira tal que as famílias que são de núcleos menores sejam atendidas. E quando a gente fala, vamos ter um passeio da família, e aquela avó que mora com o neto entenda a família. Aquela mãe que mora com o filho, a menina que ficou solteira e que tem uma criança, o rapaz que foi abandonado pela mulher e ficou com seu filho, é família. Nós queremos atender e ajudar e servir. E é importante você pensar na possibilidade de ver Deus restaurar a sua família. Essa agenda, esse propósito de Deus existe. Mas e você quer? E você nesse tempo quer? Ou você ainda vai continuar acreditando na canção tão famosa que eu uso tantas vezes aqui nesse púlpito? Vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Sai disso. A vida não pode te levar, porque se você deixar a vida te levar, querido, você pode chegar com a sua família num lugar que você não vai conseguir mais voltar. Abra a sua casa, há um lugar para Jesus lá, deixa Jesus levar a sua família para onde Ele quiser. E essa categorização que João
traz no texto lido, que pode ser espiritual ou consanguínea, nos faz pensar sobre uma geração de pais que precisa, a começar de mim, ser cada vez mais instruídos. Nós temos aqui, no último domingo desse mês, você vai participar da primeira formatura de Pais para toda a Vida. Nós queremos, como igreja, capacitar, ajudar na criação de filhos. A Bíblia, João está dizendo: pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Pensa se João podia escrever isso para você, pai e mãe aqui, responsável, genitor, seja legal ou emocional. Será que João poderia dizer isso? Olha, eu estou te escrevendo porque você conhece aquele que é desde o princípio. Se o que nossos filhos precisam ver, irmãos, são pais que conhecem a Deus. São pais que o filho, quando olha assim, meu pai conhece desde o princípio. Eu não estou falando de viver preso dentro da igreja. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de ativismo. Eu estou falando de conhecer a Deus. Nunca é fácil pregar. E pregar sobre família diante da sua esposa, diante dos seus filhos, fica mais difícil. Com os vizinhos aqui então, meu Deus. Nós precisamos, irmãos, entender que há uma geração que clama por pais que conhecem a Deus desde o princípio. Conhecem, não reconhecem. Quantos aqui conhecem o Neymar? Levanta a mão, por favor. Olha aí, passa aí o telefone, o CPF e o endereço. Você não conhece o Neymar, você reconhece o Neymar. Conhecer o Neymar é diferente. Por exemplo, quem foi na festa dele? Tão famosa aí, que ele deu. Alguém? Te chamou, Geraldo? Mas não tinha agenda. Nós não conhecemos, nós reconhecemos. Há muitas pessoas que acham que conhecem a Deus. Há muitos pais que acham que conhecem a Deus, apenas o reconhecem, ouviram falar, sabem algo a respeito, participaram de uma classe criança, cantaram umas músicas na igreja, viu um programa na televisão, leu uma vez a Bíblia. Como eu escuto isso no dia a dia do ministério pastoral há mais de 10 anos. Não, pastor, eu já li a Bíblia uma vez, no ano de 1900 e tal, eu li a Bíblia toda naquele ano. E nós precisamos formar uma geração de pais que conhece, que conhece a Deus. Gente que conhece a Deus não é que reconhece, não. Nós precisamos de uma geração de pais que, quando conhece a Deus, entende a importância da disciplina. Você tem ouvido muita gente falar sobre uma grande verdade desse tempo, de pais hoje que não conseguem mais disciplinar os seus filhos. Sabe por quê? Provavelmente são pais que não conheceram a disciplina de Deus. Irmãos, Deus nos disciplina, e às vezes a disciplina de Deus dói. Quem conhece a Deus desde o princípio, percebeu na caminhada da sua história, de que naquele tempo você estava sobre um processo de disciplina de Deus. E Deus nos disciplina. Ah, mas Deus é amor, mas é justo também. Se Deus fosse só amor, Ele não precisaria ter morrido na cruz, que bastava um estalar de dedos, Ele salvava todo mundo. A cruz do Calvário é um cumprimento da justiça de Deus, aonde o justo morre pelo injusto. Há um nível, irmãos, na paternidade atual, na maternidade, em que nós precisamos aprender a dialogar e a conversar e a trilhar sobre a corda bamba, bem difícil, entre o amor, o carinho e a disciplina. Vivemos um tempo em que a repressão era muito forte dentro do contexto familiar. Quantos pais se vangloriam hoje em dizer: meu pai era só me olhar que eu já... Disciplina, formalidade. Minha mãe chegava em casa e ao abrir a porta nós já sabíamos.
Quem apanhou aqui em 3 sílabas? Lembra das 3 sílabas? Vai apanhar de novo. Quem apanhou do pai e da mãe aqui de chinelo, de correia, de vara de bambu, de goiabeira? Olha aí, levanta a mão. Tem filho do lado do pai assim, até atrás assim, ó. Se o pai olhar para trás, ele abaixa a mão. Quem apanhou do pai e da mãe de cinto, de goiabeira, de tamanco, de chinelo, e ama o pai e a mãe, é grato a Deus por essa surra até hoje? Levanta a mão. Olha aí. A gente aprende, irmãos. Se nós não podemos, eu sou hiper a favor do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sou hiper a favor da lei da palmada. Que isso, pastor? Porque a lei da palmada não é para mim e para você. A lei da palmada é para o monstro. É para o cara que não entendeu o que é disciplina. Ele não tem autoridade, ele é um autoritário. Ele não tem diálogo, ele não tem carinho, ele não tem serviço, ele não investe a sua vida no seu filho. Ele quer ser o patrão, ele quer ser obedecido, ele quer ser o general, o rei, o monarca dentro de casa. A lei é para poder enquadrar esse tipo de gente que tem matado crianças, machucado crianças covardemente dentro dos seus lares. Não estou falando e muito menos defendendo isso. Estou dizendo que nós precisamos voltar a um tempo em que os pais eram os líderes dos lares, em que seus filhos os amavam profundamente e os obedeciam não por medo da surra, do castigo ou da vergonha, mas por amor. Pais, eu vos escrevo porque vocês me conhecem a Deus desde o princípio. Quem conhece a Deus desde o princípio sabe que como é bom ser disciplinado por Deus. Como é importante essa geração de pais voltar a sentar a criança, olhar dentro do olho dela. Aqui quem manda sou eu. Mais nada. E tem que ser desde pequenininho, irmão. Ai, pastor, mas é que eu não consigo, tadinho. É tão bonitinho. Vai com 15 anos, para você ver. Nós precisamos mesclar. Nós somos para o outro lado. Repensamos demais. Para fugir daquela opressão toda, daquela criação que não tinha diálogo, que aprendemos sobre as questões nevrálgicas da vida na rua. Ai de mim chegar para uma pessoa daquele tempo, dessa criação, com quem você conversou sobre sexo. Na hora da novela, olha como era bonito. As crianças para o quarto. E os pais vendo novela. Que exemplo, hein? Se o que o meu filho não pode assistir, eu não devo assistir. Se o que está proibido para o meu filho assistir, então está proibido para mim também. Dentro da minha casa só pode entrar um conteúdo em que eu possa compartilhar com ele. Um filmezinho da Netflix, uma série mais violenta, tudo bem, né, irmão? Porque a gente precisa também resguardar. E aí nós somos para o outro lado, de uma geração que não é mais pai, que conhece a Deus desde o princípio, é um amiguinho. É um amiguinho. Eu sou o amiguinho da minha filha, eu sou amiguinho do meu filho. A gente tem medo de perder o amor dos filhos. Ei, você vai perder o amor dos filhos. Vai perder. Você só vai entender isso quando você virar sogra. Quando você virar sogro. Hoje é dia das mães e eu e a minha esposa não vimos a nossa. E te prepara que vai ter um dia que vai ser dia das mães e ele não vai ver você. E nem eu. Por quê? Abandonou. O amor virou. Apareceu alguém. Foi embora. Por isso que eu oro, irmão. Jesus vai voltar antes da Bruna apaixonar. Em nome de Jesus. Os pais de menina orem comigo. Os pais, irmãos. Pai que tem a hora de chegar, falar, botar o dedo, apertar, botar de castigo, tomar o celular, dar-lhe aquele bum, tapazinho naquela área preparada por Deus. Para isso.
Gosto dessa ideia de que a vara corrige. Por que vara, irmãos? Aí me perdoe, eu acho um exagero. Ali é um conceito. A vara é da correção porque mão foi feita para dar carinho. Evite de corrigir seu filho fisicamente com a mão. Use o diálogo, a boa conversa. Fala uma, duas, deixa de castigo, tira o celular, tira da internet. Não resolveu? Aquele Raider velho do sofá pode ser resgatado. E irmãos, ali naquela região que eu estou falando, aquela região, quem está entendendo a região? São 3 músculos. É o glúteo máximo, é o glúteo médio e tem ainda o glúteo mínimo. Então, é preparada para isso. A Bíblia diz que a criança entregue a si mesma envergonha os pais. A criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe, dependendo da tradução. Então, se você não consegue ter aquela conversa mais dura, se você, mãe, quando está dentro de casa, perdeu a autoridade com seus filhos, espera aí que eu vou ligar para o seu pai, precisa de ajuda. Porque aí o pai passa a ser o monstro, o lobo mau, e a mamãe a Cinderela. Ao contrário, a mesma coisa. Nós precisamos multiplicar o amor de Deus na nossa família, resgatando o equilíbrio do amor versus a disciplina. Sabe por que você disciplina seu filho? Porque você o ama. Pai, quando você não disciplina seu filho, uma vez na década de 90, eu estava em Vitória e presenciei uma cena que nunca saiu da minha cabeça. A gente começa a falar década de 90 porque a coisa já está ruim para o seu lado. Estava em Vitória e havia um grupo de irmãos e primos juntos numa dessas casas que eu não gosto muito de falar o nome, está na internet, né? Porque a gente não faz propaganda, loja americana. E na hora do caixa, uma confusão, um senhor muito envergonhado, aquele vigilante chamando as crianças, uma situação constrangedora, eu do lado do meu pai olhando aquilo tudo, e a gente começa a fazer as coisas mais devagar, né, irmãos? Está botando, não, vai devagarinho, não pode, não tem pressa não, porque você quer saber o final da história. Os irmãos junto com os primos estavam com um cinto assim, ó, barra de chocolate, Snickers, Kit Kat, e no meio daquela loja a camisa é levantada, o pai fica apavorado, pai e tio. A atitude daquele homem foi obrigar os meninos, aquilo que tinha sido preservado, a voltarem com todo mundo olhando. Vai voltar lá, nos filhos, pum! E foi. E botaram lá, pai com a cara cheia de vergonha, o que tinha sido danificado, quebrado, o pai pagou e disse, seus pais vão ficar sabendo disso, quando chegar em casa você vai ter que repor esse dinheiro aqui. Isso eu ouvindo eles falando assim. Se fosse hoje, irmãos, sabe qual é o meu receio? Quando eu preparava esse sermão, eu lembrei dessa experiência. Tadinho, gente, é criança, quanto deu isso aí, eu pago. Estava só brincando. Quem que nunca fez isso? E aí a gente começa a querer acobertar com o medo de ter aquele momento traumático, que quando um pai ama um filho, quando você tem que corrigir ele, quando o filho vai dormir, você às vezes vai para o quarto chorar, porque é horrível aquele momento, mas se você o ama, você o disciplina com amor. Se puder evitar correção física, melhor. Depois de uma certa idade, nem adianta. Mas ame seu filho profundamente, ao ponto de ser alguém que conhece a disciplina de Deus. Mas se você não conhece Deus, você não conhece o que é ser amado ao ponto de ser disciplinado. É uma vergonha nossos filhos às vezes chegarem na escola, poxa, você não está mais jogando, eu te procurei ontem, não estou mais online. Mas por quê? Porque meu pai está sem dinheiro e mentira, né? E acabou o corte de internet lá em casa. Os filhos deveriam estar felizes
em dizer não, porque eu aprontei e meu pai me deixou de castigo e eu estou sem poder entrar na internet. É um mico receber um castigo quando deveria ser uma honra. As pessoas, nossos filhos entenderem, poxa, meu pai me ama e não deixa fazer o que eu quero, porque as pessoas que fazem o que querem não estão hoje numa situação boa na vida. Então, se você é pai, se você está pensando na paternidade, se você é alguém que é líder, nós precisamos agir dessa forma. E é difícil disciplinar, porque a pessoa quer fazer o que quer. É difícil. Mas é para o nosso bem perceber que nós somos amados ao ponto de sermos disciplinados. Em segundo lugar, nós temos a expressão jovens, gente madura, gente que precisa na família existir. Eu gosto da expressão do verso 14, jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. E eu gosto dessa expressão forte porque nesse tempo a cultura atlética do fitness não existia. Pelo contrário, havia um preconceito dentro da própria igreja, quando Paulo diz que era desperdício de tempo você procurar atividade física. Quando João está escrevendo, jovens, eu escrevo porque vocês são fortes, não há no conceito dele um bíceps de 50 diâmetros, 50 centímetros de diâmetro. Quando jovens, eu escrevo para vocês porque vocês são fortes, ele não está pensando no abdômen tanquinho, malhado. Ele está falando de um conceito de vida espiritual, aonde aqueles que alcançaram maturidade na fé, que não são mais crianças, filhinhos, mas ainda não chegaram na altura e na estatura de uma liderança, ou não se tornaram pais ainda, estão ainda no processo que a gente chama na fisiologia de maturação. Eles são fortes. Gente que é forte. Nós precisamos de famílias fortes. Nós precisamos de gente dentro da nossa casa, que talvez seja a esposa, talvez seja o esposo, talvez seja aqueles que são mais jovens. Gente que é forte. Esse é um tempo, irmãos, em que nós precisamos trabalhar a nossa força. Porque está muito fácil ser fraco. É muito fácil abandonar as posições. Casei, não gostei, troca. Geração de descartáveis. Usei aqui, deu certo, gostei. Não quero mais da montanha não, tem que ser da outra. Troca. Gente forte, que aprende a superar as crises, que atravessa os vales. Jovens que conhecem a Deus, que são fortes, porque o texto continua dizendo que além de eles serem fortes, eles têm vencido o maligno. Quero perguntar para a nossa juventude aqui, você tem vencido o maligno? Ou o maligno tem vencido você com as seduções que este mundo apresenta? Nós precisamos de uma família, multiplicar o amor de Deus na família, é uma geração de pais que anda no equilíbrio saudável entre o amor e a disciplina. Mas é um tempo em que nós precisamos ser fortes, como eu tenho me dedicado ao estudo das questões emocionais, como nós precisamos dessa capacidade de resiliência, de superarmos momentos difíceis. Tivemos aqui algumas séries de mensagens esse ano falando sobre isso. Ano passado pensamos em como jogar o lixo emocional para fora. Por quê, irmãos? Por quê? Porque esta é uma geração de gente que parece que está perdendo as forças de lutar pela família. Basta uma cantada. Pastor, também, né? Minha esposa, assim. Olha, chega em casa, tá ela com aquele bob no cabelo. E aí a moça lá no meu... minha esposa deu brecha. Para. A minha aliança com a minha esposa passa primeiro pela minha aliança com Deus. É ser forte para dizer não. É ser forte para poder mudar. É jovem que é forte para vencer o maligno, vencer a si mesmo. A gente é forte toda hora? Não. O conceito não é atlético.
O conceito bíblico aqui para João não é físico, mas é espiritual, emocional. Que tipo de ferramentas você tem alimentado a sua casa, para que a sua família seja uma família de jovens fortes, de uma juventude que pode ser cronológica, de uma juventude que pode ser aqui consanguínea, ou talvez espiritual. Gente que ora está na fé e depois não está mais. E gente que ora está na fé, aquela família que vem, que vai, que vem, que vai, que vem, que vai. E que some, que aparece, que some, não é forte, é volátil, é volúvel. Se entrega. Troca as prioridades. Sabe, irmãos, uma juventude forte, pessoas fortes, dentro do contexto familiar. Talvez você não chegou ainda para ser um pai, um líder, você não está nesse tempo ainda. Mas você já é alguém que se pode considerar maduro. Entenda uma coisa que Timothy Keller disse e eu postei essa semana. Pecado não é só fazer o que desagrada a Deus, mas pecado é trocar Deus por coisas boas. Quando nós não priorizamos, por exemplo, o domingo, uma estratégia tão simples de investir na sua casa, na sua família. Não, domingo não. Uma situação ou outra, uma viagem ali para você respirar. Precisa. Nós temos tentado trabalhar, eu e o pastor Gesiel, que trabalhamos aqui de tempo integral, tentamos um tempo já sentar e ver, já liberados pela diretoria, para a gente ter um final de semana ministerial, simplesmente para ficar em casa. Que o membro da igreja chega sexta-feira, aluga uma pousadinha em Búzios, já tira a foto e bota no Instagram. Aí a gente fica com inveja. Certíssimo. Semana pesada, cansativo, carga emocional, trânsito, violência. Precisa de cuidar, daquela respirada, abrir horizonte, higiene mental. Nenhum problema. Mas não pode virar rotina. Não pode ser o sempre. Não pode transformar a exceção da regra em regra. Eu tenho um compromisso, não, domingo eu estou lá. Domingo eu estou lá. Estou na minha igreja. Estou lá com o meu pastor. Deus deu uma direção diferente. Ok, fica firme lá onde você então está indo. Nós precisamos investir para que nós tenhamos força. Pastor Eberhuber diz que o Espírito Santo, às vezes, no domingo, age como o grande nutricionista da igreja, quando parece que você recebe a dieta assim para a semana. Já chega no sábado, você começa, ainda bem que amanhã é domingo. Você vem, senta, serve, se alimenta. Envolva a sua família na igreja. Hoje de manhã nós começamos uma campanha de ampliação do nosso voluntariado. Está muito difícil, nossas fileiras estão com poucas pessoas em algumas áreas. Precisamos de mais servos, soldados, gente que também esteja imbuída em servir, em participar, em se doar. Por exemplo, o Ministério Infantil precisa de voluntários, novos irmãos e irmãs, fazendo um curso de capacitação com a nossa igreja, então começar a trabalhar. Tivemos uma reunião com o Ministério Infantil essa semana de preparação da equipe do treinamento 2019. Precisamos de pessoas no data show, no som, na iluminação, no culto online. O Ministério de Comunicação está rodando com um mínimo de pessoas e está pesado para muita gente. Por quê? Porque às vezes a gente quer só ser servido. Envolva a sua família no serviço, no culto, na obra de Deus. Pastor Anderson está aqui responsável por montar essa lista de pessoas que vão se preparar no curso de 2019 para você ser um servo do Senhor aqui na igreja. Em alguns lugares chamam de obreiros. Nosso berçário que não para de crescer. Minha irmã quer engravidar? Bebe água na igreja. Porque esse berçário tá que tá. Já estou de olho naquela sala, estamos, né? Na sala que está de frente ali. Eu acho que a Carol vai perder aquela sala. Porque não dá, irmãos, é muito bebê e não dá para ficar com um só, porque se chorar, nós temos uma linha de atendimento, não pode não pode deixar a criança sozinha lá embaixo. Como é que uma chora e outra é uma professora? Nós precisamos de pessoas.
Invista tempo, separe o domingo para servir ao Senhor. Tantas áreas da nossa igreja. Então, se você, pastor, eu quero servir, quero trabalhar, estou pronto, como que eu faço? Você, mas não sei nada, ótimo. Porque muita gente que sabe muito não quer. Poderia estar fazendo tanta coisa, mas optou por descansar. Procure o pastor Anderson, se apresente, dê o seu nome, se investe nisso. Pastor Anderson vai estar no espaço lounge da igreja lá embaixo hoje, após a celebração, para já começar a receber os primeiros nomes. Gente madura que é forte, que não só está presente, mas está servindo. Uma maneira de você se fortalecer, de você se exercitar. Ninguém ganha força física sem hipertrofiar o músculo. A área Z do seu músculo, a zona Z do seu músculo precisa crescer. E para isso você precisa estimular. Assim que você fica fortinho, viu, filho? Nossas famílias só são famílias fortes se nós nos exercitarmos. Às vezes dá complicação mesmo. Pensa, irmãos, quem aqui o filho estuda de manhã? Levanta a mão. O filho estuda de manhã. Olha só, a maioria, né? Aí ele acorda às 6:30 da manhã naquela loucura. Levanta, olha a escola, toma café, que não sei o quê, e bota a roupa e leva, pois, embora. Aí domingo, culto 9 horas, está o anjo deitado lá. Está aquela, anja não existe, mas anjinha. Ai, puxa, tadinho, acorda a semana toda cedo. Ah, não vou fazer isso não, volta para a cama e dorme. Conheci uma menina que veio me procurar no ministério de uma igreja, que disse: pastor, eu preciso que você me ajude. Eu era pastor de jovem adolescente. Falei: o que foi? Meus pais só querem ir para o culto à noite, e eu não quero perder a escola dominical. Domingo nós brigamos. Falei: por quê? Porque era 9 horas da manhã, eu estava pronta, tive que abrir a porta e acordar os dois. E disse que viria conversar com você. Eu falei: e tem gente que diz que não, na adolescência eles não vivem com Deus não. E aí tive que conversar com os pais, chamar os dois. Invista na educação espiritual, força, jovens fortes, família que está investindo forte, pesado. Deixa eu te dizer uma coisa, sem querer ter a intenção de apavorar, mas o diabo tem investido pesado e muito caro na desconstrução da sua família. Se a gente continuar levando o projeto família na visão do Zeca Pagodinho, achando e rindo, você vai ver para onde a vida vai levar a sua família. Em último lugar, pais, jovens e filhinhos. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados. Será que foram? Será que foram? Eu volto a falar aos pais. Agora eu quero falar com você que está criando alguém. Será que os pecados dos seus filhos já foram perdoados? Anteontem, Lucas e Bruna estavam deitados. Era de madrugada. Eu acordei para uma questão pessoal. Entrei no quarto. Lucas na cama de baixo, Bruna na cama de cima. Eu impus as mãos sobre eles. Lucas já é batizado, convertido, crente. Bruna é crente também. Só não batizou ainda por causa que eu espero até 10 anos. Eu botei as minhas mãos sobre eles de madrugada. Ele está sabendo isso aqui agora. Eu disse: Senhor, em nome de Jesus, guarda a vida espiritual dos meus filhos. Seus filhos têm os pecados perdoados. O que você quer deixar para o seu filho? Herança? Ótimo. Se eu puder. Se eu morrer, você se dá bem. Será que é dinheiro? Será que é uma profissão que você quer deixar? Não há nada mais caro no mundo
do que você deixar filhos crentes. Filhinhos, seus pecados são perdoados. Nós precisamos de uma geração de crianças crentes. Eu creio num avivamento espiritual sobre esta igreja, que quando nós vamos parar de ministrar sobre as crianças, e as crianças vão passar a ministrar na nossa vida. Eu creio num tempo em que nós vamos ser acolhidos e amados, e vamos servir ao Senhor, e vamos ver nossos filhos. Não desista da criação espiritual dos seus filhos. Não desista de orar pelos seus filhos. Você que está aqui, o seu filho passou aqui, foi embora, está nas drogas, está longe, está numa vida noturna vazia, está nessa loucura que é. Não desiste, porque se os pecados deles foram perdoados, uma hora ele vai voltar. Ore pela conversão dos seus filhos mais do que você ora por um emprego novo. Ore pela conversão dos seus filhos. Eu quero te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você jejuou pela vida dos seus filhos? A Bíblia diz que quanto a essa caixa de demônios, só jejum e oração. Eu creio que a obra do diabo em tentar destruir as obras de Deus, Jesus disse que veio para desfazer as obras do diabo. E o que o diabo tenta fazer, qual é a obra dele? Uma delas é destruir a nossa casa, destruir a nossa família, levar nossos filhos para as drogas, levar nossos filhos, não vai levar, eles são do Senhor, o pecado deles foi perdoado, nós seremos os atalaias dele. A minha maior preocupação é ver o Lucas crente, não um jogador de futebol. A minha maior preocupação é ver a Bruna crente, não uma ginasta na Olimpíada. A minha maior preocupação é que eles sejam um homem, uma mulher de Deus, que vai multiplicar o amor de Deus por onde eles passarem. Nossos filhos nasceram para povoar o céu, nossa casa foi escolhida para Deus. Satanás vai perder todos eles em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu quero trabalhar por isso, eu quero orar por isso, eu quero ministrar sobre isso. Nós não vamos, eu quero ver os nossos filhos perdoados pelo Senhor. Por quê? Filho de crente não é crentinho. Filho de crente não é crentinho. Eu quero orar por essas coisas na sua casa. Queria que nesse momento, Bruno, você me ajudasse aqui ao piano. Eu queria pedir nesse instante que você entrasse em espírito de oração. Eu queria orar pela sua família mais uma vez. A conclusão que eu chego acerca dessas coisas é que se nós vivemos essa maturidade espiritual de pais, líderes, a força desses jovens, com a nossa vida convertida ao Senhor genuinamente, nós multiplicaremos o amor de Deus na nossa casa. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa casa? Senhor, mais uma vez eu oro pelas nossas famílias. No término desta mensagem, eu te peço por aqueles pais que estão aqui e foram desafiados e se sentiram exortados, talvez, que o Senhor dê a eles coragem para mudar. Se o Senhor vê, Pai, nessa noite uma geração de pessoas que está aqui e está perdendo, não consegue exercer a disciplina saudável, está mais preocupada só em amar. Talvez se pessoas aqui dentro foram ministradas desta forma, que o Senhor dê coragem a este pai, a esta mãe para mudar. Livra esta igreja de famílias violentas, onde crianças são agredidas e não disciplinadas. Livra nossas crianças da pedofilia, do abuso infantil, da covardia em nome da correção. Mas livra-nos, Senhor, de sermos uma família que não valoriza a disciplina. Que nós possamos multiplicar o amor do Senhor dentro da nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos receber nossas crianças. Se você puder honrá-las, elas vão entrar nesse momento. E eu queria, tem mais um videozinho? Tem mais um aí pronto para soltar? O segundo? Enquanto o vídeo solta, você assiste o vídeo e as crianças vão entrar e vão subir aqui.
Essa é uma hora que os pais podem, com certeza, sentarem mais aqui à frente. As crianças vão se apresentar, homenagear a mamãe. Só não pode tirar foto e filmar de pé, porque tem pessoas atrás, tá bom? Então, se você quiser vir sentar aqui no chão, não tem problema não. Só não fique em pé, não tira foto em pé, não filme em pé, para que quem está atrás. E se você talvez não tenha o seu filho aqui, fisicamente, fique até o final, acompanhe. Você talvez viveu esse momento tão grande. E elas vão aqui fazer uma simples homenagem. Enquanto o vídeo está sendo passado, elas estão entrando, os professores vão posicionar elas aqui em cima na iluminação. Fica atento ao segundo vídeo aí também. Quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe, sabe quem eu sou e acha que... Mãe, tô aqui pra agradecer por você ser minha melhor amiga, ser essa pessoa que tá comigo em todos os momentos da minha vida, independente de serem bons ou ruins, por ser essa pessoa carinhosa que me faz rir há 17 anos todos os dias da minha vida. E eu não tenho como falar o quanto eu te amo em 30 segundos, né? Mas tô aqui pra desejar um feliz Dia das Mães e falar que eu te amo muito. Escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Mãe, te amo muito. Feliz Dia das Você Mães. sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver. E porque você... Oi, mãe, veio aqui só pra agradecer você e dizer pra você o quanto a gente te ama, o quanto você fez pra gente. E também o principal de tudo é que é graças a você que a gente anda nos caminhos de Cristo e que a gente conhece a palavra de Deus. A gente te ama muito, mas a gente quer bem pra você e que você pode continuar sendo essa mulher maravilhosa. Beijo, mãe. Obrigado por tudo, tá? Obrigado porque você é você, porque você ama a gente e faz tudo pra gente. Beijo. Amiga, quem te conhece te quer. Mãe, você é pra... Mãe, feliz Dia das Mães, muito obrigado por ser maravilhosa, muito obrigado por ter cuidado e me ensinado tanto e principalmente muito obrigado por ter me aturado nesses 17 anos. Parabéns pelo Dia das Mães. A minha é muito especial. Quer dizer amor, Beijos no coração. quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Mãe, feliz Dia das Mães. Você é uma mãe maravilhosa pra gente. Eu te amo muito. Um beijo. Mãe, feliz Dia das Mães, eu te amo muito, você é uma mãe maravilhosa. Não sei o que seria de mim sem você. Te amo, beijo. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus... Mãe, a gente tá aqui pra falar o quanto você é especial pra gente e o quanto a gente é grato por ter você na nossa vida. Todo o exemplo que você passa, todos os cuidados que você tem com a gente são coisas que a gente vai poder levar pra vida toda. E assim, nada no mundo trocaria o amor que a gente sente por você, trocaria o valor que você tem pra gente. Mãe, eu não te mereço, mãe. Mamãe, eu te amo. Muito obrigada por tudo. Feliz Dia das Mães. Oi, mãe, tô aqui pra falar Feliz Dia das Mães, né? E queria falar pra você que você é a melhor mãe do mundo e que sem você eu não sei o que eu faria. Que você é aquela pessoa que tá sempre comigo, caminhando do meu lado e sempre que eu preciso você tá lá. Sempre, né, nos momentos que eu caio você estende a mão pra me ajudar. Então eu queria falar que eu te amo muito porque você é minha melhor amiga e é isso. Melhor exemplo de Se por acaso você mandou um vídeo e o vídeo não passou, nós tivemos tanta dificuldade com isso.
E se você não conseguiu mandar, não fica triste, não dava para colocar todas as crianças, mas não dava para deixar de fazer por causa disso. Então, me perdoa, nos perdoa, foi com muito carinho, foi para você. Agora, as crianças, olha lá, canta para a mamãe. Coração está batendo, tum, tum, tum. Ele bate até mais forte, tum, 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 tum. Hoje é o dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo. Mamãe, aceite hoje o meu carinho. Mamãe, aceite hoje o meu beijinho. O que você seja feliz. Mamãe, você é mesmo quem me quis. Trago hoje como gratidão. Você está aqui no meu coração. Tum, tum, tum. Ele bate até mais forte. Tum, tum, tum. Hoje bate até mais forte. Tum, tum, tum. Hoje é o dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo. Hoje eu acordei com a vontade enorme de dizer o quanto você é importante pra mim. Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Mãe, eu preciso te falar de amor. Eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é o seu dia. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é o seu dia. Mãe, eu preciso te falar de amor. Eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha
Glória a Deus. Todo domingo nós temos um minuto do silêncio. Hoje não foi possível, tá, Renata? E domingo que vem nós teremos o nosso minuto do silêncio. Eu queria pedir que você, que é mãe, seja seu filho aqui ou não, que você fizesse ficar de pé. Nós queríamos terminar orando por você. Você que é mamãe, nesse instante, nós vamos orar por você. Agora, as crianças, olha aqui para o pastor, as crianças. Agora vocês vão orar para a mamãe. E põe a mãozinha assim, ó. Põe a mãozinha para lá. Isso. Vocês vão orar pelos papais e pelas mamães. Tá bom? Então o pastor vai falar aqui uma oração e vocês vão dizer bem alto que eu falar. Tá bom, as crianças? Eu vou falar e vocês vão repetir? Põe a mão assim, ó, todo mundo. Diz assim para elas. Deus abençoe você, feliz Dia das Mães. Obrigado por todos que participaram dessa celebração. Você papai, você mamãe, pode pegar. Parabéns ao Ministério Infantil. Estamos assim terminados. Que Deus te abençoe para a glória dele, em nome de Jesus. Quarta-feira não teremos culto em função da Convenção Batista Carioca, tá bom? Hoje eu acordei